Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula aqui sobre o universo, certo? Falar um pouquinho sobre o mundo que a gente vive, ou pelo menos da parte que se conhece do mundo que a gente vive, e também da parte do universo que está mais próxima da gente, que é o sistema solar. Tá legal? Então, vamos fazer uma aula aqui curtinha, com conceitos assim explicados de forma bem simples, né, de maneira bem básica, e vamos focar em algumas características, algumas informações que são importantes aí no nosso curso, tá legal? Então, vamos começar entendendo que no universo a gente vai ter aí vários tipos de entidades, vamos dizer assim, né, que vão ser criados aí conceitos para poder definir eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o universo, né, o mundo que a gente vive, de maneira geral, o tamanho dele, ele é desconhecido. A gente não consegue simplesmente enxergar longe o suficiente para poder saber qual é o tamanho do universo. E a gente já vai entender por que isso. Então a gente cria, né, a ciência cria algumas teorias que vão sendo aí aprimoradas ou refutadas ao longo do tempo. Por quê? Porque o que se consegue enxergar hoje, por exemplo, é muito mais do que se conseguia enxergar há 500 anos atrás. Então, nós temos telescópios e outros equipamentos e vamos descobrindo coisas ao longo do tempo que vão aprimorando aí o nosso conhecimento, certo? Então, nessa configuração do universo que a gente conhece, a gente vai ter dentro do universo, né, que a gente pode dizer que engloba o todo, né, a gente vai ter várias galáxias e vamos ter dentro das galáxias alguns sistemas planetários, tá legal? Que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente para frente. Por que eu estou falando que o universo ele não é completamente conhecido? Quando a gente está falando de distâncias no universo, eu estou falando de distâncias realmente muito grandes. Se a gente aqui na Terra está acostumado a medir as distâncias através de metros ou quilômetros, né? Quilômetros, vamos dizer, para distâncias maiores, é o que a gente usa. Quando eu estou falando do universo, eu faço medidas, quando eu vou fazer medidas assim entre estrelas e entre galáxias, eu vou usar uma medida que é o que a gente chama de anos-luz. O que é um ano-luz? Um ano-luz ele é uma medida de distância. Então, só para a gente poder entender o que acontece. A velocidade da luz é essa daqui, ó. 299,792. Vamos arredondar isso aqui para 300 quilômetros por segundo. Então pense aí, isso aqui é uma medida de velocidade. Em um segundo, aquela mudançazinha ali no ponteiro do relógio, a luz consegue percorrer uma distância de 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. É muito. Então, essa distância aí, em um segundo de 300 mil quilômetros, ela já é bem grande. Então você pense em quantos segundos tem em um ano. A distância ano-luz significa o quê? Quanto de distância a luz consegue percorrer em um ano. Quer dizer, é um número assim, como a gente costuma dizer, astronômico. E a palavra astronômico aqui cabe muito bem. As distâncias são astronômicas. Então, se a gente for converter, por exemplo, um ano-luz para quilômetros, a distância vai ser essa aqui, ó. É um número tão grande que é difícil até da gente falar, ó. Aqui seriam 1.000 quilômetros, 400 mil quilômetros, milhões, bilhões, trilhões. Quer dizer, são coisa aí próximo de 10
trilhões de quilômetros. É uma coisa realmente assim muito, muito, muito grande. É uma distância que a gente não consegue ter uma noção dela aqui na Terra. E aí, na astronomia, quando a gente fala aí do tamanho do universo, se deduz, presta atenção, deduz que o, o tamanho do universo, o raio do universo, quer dizer, se a gente pegar do centro do universo, é, e vamos considerar aí que nós somos o centro, nós estamos no centro do universo, não que nós estejamos, mas vamos considerar isso. A gente está falando aí de um raio de 46 bilhões de anos-luz. Quer dizer, são 46 bilhões dessa distância aqui. Ou seja, é uma distância realmente, é um tamanho realmente astronômico. Tanto que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue saber o que se passa nas distâncias mais longas do universo. Dentro do universo, a gente vai ter várias galáxias. E o que são as galáxias? As galáxias vão ser um sistema que vai ser composto aí por várias estrelas, vários planetas, vários sistemas planetários, certo? Que vai estar gravitacionalmente ligado. E aí, essa parte do gravitacionalmente ligado, a gente vai entender um pouquinho melhor lá para frente. Então, a gente vai ter aí uma série de coisas que vão compor essa galáxia, né? Como eu falei, estrelas, planetas, aí, poeira, gás interestelar e vários elementos que a gente não conhece, simplesmente porque a gente não tem acesso a eles. E aí a gente consegue deduzir o que são a partir do conhecimento que a gente tem hoje aqui na Terra. E aí, no universo, observando a partir da Terra, a gente consegue ver várias galáxias, certo? E aí as galáxias elas têm formas diferentes, ok? Então, aqui estão algumas formas das galáxias, e uma dessas galáxias, que é a galáxia onde nós estamos, onde o sistema solar está, é a Via Láctea, a mais famosa de todas, porque é como é chamada a nossa galáxia, certo? O tamanho da Via Láctea é estimado em 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, daqui até aqui, ó, eu vou ter alguma coisa perto de 100 mil anos-luz, ou seja, é uma distância realmente bastante grande. Não é comparado com o tamanho do universo, mas é uma distância muito grande, muito maior do que a nossa noção de distância conhecida aqui na Terra, certo? Então, dentro das galáxias tem uma outra coisa que a gente precisa de entender, que são os sistemas planetários. Os sistemas planetários, eles são mais fáceis da gente entender porque a gente já estudou aí e ouve falar com frequência do sistema solar, né? Então, o sistema planetário, partindo aí do que é o sistema solar, ele vai ser constituído por uma estrela, no caso aqui a nossa estrela é o Sol, certo? E em torno dessa estrela você vai ter vários planetas e outros satélites, ou satélites naturais, como é o caso da Lua, e além de outros elementos como asteroides, meteoros, enfim. E tudo isso daqui vai formar o que a gente chama de sistema planetário, ou seja, nós temos aqui no sistema solar 8 planetas, né? Esses planetas são alguns dos planetas do universo como um todo. Tem vários outros que a gente simplesmente não consegue ter informação suficiente sobre eles, conhecer como é que eles são. Por isso que se levanta muito a hipótese de que outros planetas podem ter uma formação parecida com a nossa, ou mesmo que não seja parecida, mas que sejam possíveis de obter vida, certo? Então, se a gente for analisar aí a quantidade de planetas e de sistemas planetários, é uma quantidade muito, muito, muito grande, certo? Então, só para pegar os dados aí, ó,
mais de 4.000 exoplanetas em 3.000 sistemas planetários diferentes, certo? Mais de 600, né, desses sistemas tem mais de um planeta e ainda tem mais aí de 2.700 candidatos à espera de confirmação. A espera de confirmação porque a dificuldade de ter dados a respeito deles é muito grande. Então, se deduz algumas coisas até que isso seja confirmado ou não. E aí, entrando um pouquinho mais no sistema solar, a gente fala aí de distâncias um pouco mais próximas da nossa realidade, né? O Sol, como eu já falei, é a estrela que fica no centro desse sistema e todos os outros planetas vão orbitar em volta do Sol, ou seja, eles vão caminhar, eles vão rodar ali em volta do Sol, tá bom? Então, algumas características aqui, ó, do Sol, a gente vai ter a estrela, né? Ela vai ser muito quente, a temperatura aí na casa de 15 milhões de graus Celsius, é uma temperatura que a gente jamais iria imaginar na Terra, certo? E essa energia que vem do Sol, ela vai ser irradiada para todos os lados e vai atingir aqui os planetas. Então, a gente vai ter aqui, ó, a distância dos planetas aproximados aqui, ó. Essa distância ela pode variar ao longo do ano, né, da rotação do planeta, porque tem épocas que o planeta passa mais perto e tem épocas que o planeta passa mais longe. Então, Mercúrio aqui, ó, a variação é grande, vai ficar ali na casa de 40, 50 ou quase 70 milhões de quilômetros, certo? E os outros planetas vão ficando mais distantes, até Netuno lá, que está a mais de 4 bilhões de quilômetros, e o nosso planetinha aqui, ó, ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, está muito longe. Essa distância aqui, certo? Ela vai fazer com que o planeta gire em torno do Sol em diferentes velocidades. Tá legal? Então, só para a gente ver mais alguns dados acerca aqui do nosso sistema solar, eu coloquei essa tabelinha aqui, ó. Então a gente tem diferentes características aqui para poder mostrar as propriedades aí que os planetas do sistema solar têm, ok? Então aqui a gente tem a gravidade, né, da velocidade, da aceleração da gravidade, por exemplo, que é uma coisa importante, a massa do planeta, e a massa do planeta aqui a gente está considerando que a massa da Terra é igual a 1, certo? Então a gente tem aqui planetas como, por exemplo, Marte, tem uma massa, né, que é cerca de 10% da Terra. Em compensação, temos outros planetas, como é o caso de Júpiter e Saturno, que são muito, muito, muito mais pesados do que a Terra. Tá legal? O tamanho dos planetas também vai variar, enfim. E aí a gente tem várias outras características aqui que vão definir aí as diferentes características do planeta, né? Uma das características interessantes também de se dizer é sobre o número de satélites, né? Os satélites naturais. Satélites são corpos que orbitam em torno do planeta. No nosso caso aqui nós temos apenas um, que é a Lua, mas outros planetas têm várias luas, vamos dizer assim, né? Marte tem 2, Júpiter tem 62 e por aí vai. Tá legal? Pelas temperaturas estimadas aqui, ó, nos planetas também a gente consegue ver que a temperatura superficial média dos outros planetas ela é muito distante da nossa realidade de vida. Então, menos 60 graus aqui, ó, menos 175 graus no caso de Saturno, e em Vênus é 500 graus positivos. Então, a gente simplesmente não conseguiria viver nesses planetas. Não só por causa da temperatura superficial, mas a temperatura acho que é o mais fácil da gente entender por que não é possível de viver nesses planetas. Bem, por que é que
os planetas orbitam em torno do Sol e por que é que existem luas que orbitam em torno dos planetas. Isso daí vai ser explicado por um, um conteúdo da física chamado de gravitação universal. A gravitação universal ela vai ser baseada em algumas leis, né? E eu vou falar rapidamente dessas leis aqui só para a gente poder entender quais são os fundamentos dela. Então tem a primeira lei de Kepler, que fala das trajetórias. Essa lei vai falar que todos os planetas vão se mover em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. O que é isso? O Sol está aqui e o planeta vai se mover em torno do Sol. Observe que o planeta não vai ser, a trajetória do planeta não vai ser um círculo perfeito em torno do Sol, vai ser uma elipse. Nesta imagem aqui, a elipse está bem exagerada, né? Está mostrando aqui que a Terra passa mais perto e mais longe do Sol, mas aqui o exagero está bem grande, tá? Só para poder mostrar. Então, esse daqui é uma lei. A outra vai falar sobre a velocidade e o tempo que o planeta demora para poder dar a volta em torno do Sol. Então, aqui também, mais uma vez, a elipse está bem exagerada, né? O que ele está dizendo aqui é que a área formada por esse triângulo aqui, ó, e a área formada por esse triângulo aqui vão ser iguais, certo? Então, o tempo dessa trajetória aqui e dessa trajetória aqui também vai ser igual. Tá legal? E a terceira lei vai dizer basicamente o que está nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela vai relacionar o tempo de revolução, ou seja, o tempo que o planeta demora para dar a volta completa, certo? Ao raio médio da órbita, né? Como é uma elipse, ora a distância, por exemplo, entre a Terra e o Sol está maior, ora está menor. O raio médio é o que é usado aqui, e essa proporção aqui, essa divisão aqui em todos os planetas vai resultar numa constante gravitação, uma constante que a gente chama de K. Tá legal? Então, a partir dessas três leis aqui, a gente vai ter a chamada lei da gravitação universal. E aqui começa a ser importante a gente entender como é que funciona, porque isso daqui vai ter influência direta em alguma das coisas que a gente vai estudar nas disciplinas ao longo do curso. Então, a gente tem uma constante gravitacional universal que é chamada de G, certo? Essa constante gravitacional vai ser expressa através dessa fórmula aqui, certo? Que vai relacionar aí força com distância com massa. Tá legal? Então, esse valor vai corresponder à força gravitacional existente entre duas massas de 1 kg distanciadas de 1 metro, certo? A força vai ser dada em newtons, né? Então, por isso que eu tenho aqui metro e quilo, tá bom? Transformando isso daqui numa conta mais simples, a gente vai ter isso daqui, ó. Essas duas fórmulas aqui são as mesmas, tá? Só estão expressas de forma diferente. A força gravitacional vai ser essa constante multiplicada pela massa de um corpo e a massa de outro corpo, dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Então, aqui, ó, mesma coisa. M minúsculo para uma massa, M maiúsculo para outra massa e D para a distância entre os dois corpos. Para poder ilustrar um pouco melhor o que eu estou falando aqui, vamos dar uma olhada nessa imagem. Opa. Vamos voltar aqui. Imagine dois corpos, qualquer dois corpos, né? Imagine aí você e uma pessoa que está próxima a você. Você tem uma massa, ele tem uma massa. Essa massa nossa é medida em quilos, né? Então vamos dizer que você pese 70 quilos e a outra pessoa mede 80 quilos, tá bom?
a distância, vocês, né, você com 70 quilos e a outra pessoa com 80 quilos, vocês têm uma força gravitacional. Essa força gravitacional quer dizer, você e essa pessoa são atraídos fisicamente, certo? Um atrai o outro. E aí, como que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar, para calcular a força que tem de atração entre você e uma outra pessoa, considerando que vocês são dois corpos celestes, né? Eu vou pegar aqui a constante gravitacional, que eu já mostrei para vocês. Vamos multiplicar isso pela sua massa e pela massa da pessoa, então no caso 70 vezes 80, e a distância que vocês dois estão. Então vamos supor que vocês estejam aí a 10 metros, então vai dividir isso pela distância ao quadrado. Se eu pegar 10 metros e elevar ao quadrado, vai dar 100. Como essa força esse G aqui é um número pequeno e a massa de vocês dois é praticamente desprezível, se a gente for considerar as massas que a gente trata aí no universo, essa força gravitacional ela vai ser muito, muito, muito pequena. Ela é tão pequena que simplesmente a gente não consegue sentir ela, porque nós somos abafados por outras forças gravitacionais, certo? Por exemplo, a força gravitacional da Terra. Então, essa força gravitacional que a Terra exerce, então nós vamos comparar da seguinte forma. Imagine que eu sou uma pessoa que peso 70 quilos e eu e a Terra somos dois corpos diferentes. A distância minha para a Terra é pequena, né? Eu estou na superfície da Terra. Aí eu tenho que considerar a distância entre o meu centro de massa e o centro de massa da Terra. Considerando aí essa distância, eu vou multiplicar a minha massa de 70 quilos pela massa da Terra, que é uma coisa na ordem aí de muitos milhares de quilos, né? Muito, muito mais pesada que eu. Então, a força, eu exerço uma força, eu atraio a Terra e a Terra me atrai. Só que, como a Terra é muito, muito, muito mais pesada que eu, a força que a Terra me atrai é muito maior que a força que eu faço de atração pela Terra. Então, a Terra não está nem aí para a força de atração que eu faço nela, porque eu sou muito, muito mais leve que ela. Por isso, quem sente a força de atração sou eu. E essa força de atração é o que a gente vai chamar de aceleração da gravidade, certo? Essa aceleração da gravidade, ela vai ser calculada da seguinte forma. Eu vou pegar aquela formulazinha lá, certo? Que eu vou dizer que vai ser da força, né? Da gravitação. Então, essa força aí vai ser a força que eu chamo de força peso, tá bom? Que o peso vai ser nada mais do que a massa vezes a gravidade, certo? E eu preciso de calcular, então, a aceleração da gravidade. Quando eu jogar todos aqueles dados que eu mostrei lá na fórmula, considerando aqui a massa da Terra, ó, massa da Terra, que é aproximadamente aqui, ó, 5,9, 5,98 vezes 10 elevado a 24, e aqui embaixo o raio da Terra, que é aproximadamente 6.300 quilômetros. 6.300 quilômetros é a distância, no caso, entre eu que estou na superfície e o centro da Terra. Eu vou achar esse valor aqui, ó, 9,83 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é um valor de aceleração, certo? Um valor de aceleração. Isso daqui é o que a gente chama de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é a aceleração que o meu corpo, ou que qualquer corpo, vai ter na superfície aí da Terra. Ou seja, a velocidade, a aceleração, o aumento que a velocidade de atração vai ter, ok? E aí a gente vai ter diferentes valores de aceleração da gravidade. Quando eu estou na altitude aqui zero, né, estou exatamente na superfície da Terra, eu vou ter
essa aceleração da gravidade aqui, aproximadamente 9,8 metros por segundo. À medida que eu vou me afastando do centro da Terra, ou seja, eu estou a, por exemplo, 1.000 quilômetros de altitude, a distância, o R aqui, ou o D, né, ele vai aumentando, a distância entre eu e o centro da Terra vai aumentando. Então, esse valor G, esse valor da aceleração da gravidade, ele vai sendo menor. Ou seja, quanto mais distante eu estou da superfície da Terra, menor vai sendo a aceleração da gravidade. Então veja aqui, ó, a força de atração que a Terra vai exercer sobre mim ou sobre qualquer corpo, ela vai ser cada vez menor, tá bom? Então, devido a isso, eu vou ter uma atração gravitacional que vai ser sentida de formas diferentes dependendo do lugar que eu estiver na Terra. E nem sempre essa atração vai ser sentida igual para para todos os corpos que estão na Terra. Por exemplo, a força gravitacional aí do Sol e da Lua, elas vão influenciar fortemente as massas d'água, as grandes massas d'água. Então a gente vai ter aqui a influência aí das marés provocadas por isso daí, certo? A gente não consegue perceber a diferença ali da gravidade do Sol e da Lua, mas as massas d'água, como elas são fluidas, elas conseguem se movimentar melhor de acordo com essa diferença aí, certo? E a gente, como eu falei, essa força da gravidade, ela vai exercer uma influência muito forte sobre os movimentos dos astros. Então, quando a gente vai considerar aqui, ó, por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra. Então a Lua vai ficar girando em torno da Terra, por quê? Porque ela vai ter, vai existir entre ela e a Terra uma força de atração recíproca. A Lua não se distancia da Terra, por quê? Porque ela está sendo atraída pela Terra. E ao mesmo tempo a Terra está sendo atraída pela Lua. Porém, quando a gente vai ver a atração que a Terra exerce sobre a Lua e a atração que a Lua exerce sobre a Terra, a gente vai ver que a Terra, por ser maior, atrai muito mais a Lua. Então, a Lua e a Terra funcionam como um sistema único. Esse sistema único, ele vai fazer com que exista um eixo, né, um centro, né, de massa desse sistema que fique aqui, ó, mais distante um pouco do centro de massa da Terra. Ele fica na Terra, mas fica um pouquinho fora do centro de massa da Terra. Isso aqui não vai fazer tanta diferença para a gente agora, mas vamos entender um pouquinho como é que funciona a órbita da Lua. Então, a Terra faz ali o seu movimento de rotação e translação, e a Lua, ó, vai fazendo o seu movimento aqui. Tem uma inclinação da órbita da Lua em relação ao Equador, e assim como a Terra gira inclinada, a Lua também gira com uma certa inclinação em relação ao seu eixo de translação na Terra. Nessa imagem aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona o sistema Terra-Lua e por que a Lua não se desprende da Terra. Vamos lá. A Lua está aqui e a Terra está aqui. Como eu já falei, a Lua está sendo atraída para perto da Terra, certo? Essa atração aqui, ela vai ser compensada pelo movimento de rotação da Lua, ou o movimento de translação da Lua, melhor dizendo. A Lua está girando em torno da Terra. Então eu tenho, imagine que eu tenho uma corda amarrada entre a Lua e a Terra. E essa corda, a Lua está sendo girada. Ou imagina um objeto, você segurando um objeto que está amarrado na ponta de uma corda, você está girando ele. Se você solta essa corda, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai sair voando para longe, certo? Essa força que puxa o objeto para longe vai ser chamada força centrífuga. E a força que puxa o objeto para perto de você, que não deixa ele ir para longe,
é a força centrípeta. No caso aqui, a força centrípeta é a força da gravidade, não é a corda. E a força centrífuga ela vai ser denominada aí pela velocidade do giro da Lua em torno da Terra. Então, o equilíbrio entre essas duas forças vai fazer com que a Lua fique sempre girando em torno da Terra a uma distância aproximadamente igual, certo? E aí tem os outros movimentos da Terra e da Lua que a gente vai ver na próxima aula. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o satélite natural da Terra, assim como os satélites artificiais, eles têm que girar a uma velocidade determinada que vai ser suficientemente grande para não deixar que esse objeto seja atraído pela Terra, certo? E ela não pode ser grande demais para que esse objeto saia de órbita, ok? Então, para a gente poder entender um pouquinho mais aqui, ó, a Lua vai ficar girando e, dependendo da posição da Lua em relação ao Sol, a gente vai ver a Lua de uma forma ou de outra. Quando, por exemplo, a Lua e o Sol e a Terra estão alinhados aqui, ó, e a Lua é entre o Sol e a Terra, a gente vai ter o que a gente chama de Lua nova. Por quê? Porque a Lua fica com uma parte iluminada pelo Sol e a parte que não está iluminada pelo Sol fica virada para a gente. É quando a gente não consegue ver. Na Lua cheia, o Sol está iluminando uma parte da Lua, certo? Está iluminando uma parte da Lua que é justamente a que está virada para a gente. Então a gente consegue ver isso daqui, a gente consegue ver a Lua toda redondinha. E na Lua minguante e na Lua crescente, a gente vê uma parte iluminada e uma parte não iluminada da Lua. E para a gente poder entender um pouquinho melhor como que funciona essa força gravitacional, tem essa imagem aqui, ó. Então, ó, como eu falei, a força centrípeta, quer dizer, a força da gravidade vai puxar o satélite para cá. Eu estou falando da Lua, mas isso aqui se aplica a qualquer satélite. Vou imaginar que aqui é a Terra. E eu tenho a velocidade. Então, essa velocidade aqui, se ela for muito grande, o corpo sai voando para cá. Se ela for muito pequena, certo? O corpo pode ser atraído pela força da gravidade. Então, na hora de lançar os satélites, isso tudo tem que ser considerado. Por isso, vários cálculos vão ser feitos, certo? Para poder calcular qual é a velocidade de escape. O que é isso? Quando a velocidade está muito alta, a força centrífuga ela vai superar a força centrífuga, vai superar a força centrípeta e aí o corpo vai sair voando pelo espaço, certo? Para poder colocar um objeto em órbita, certo? Eu vou precisar de ter a velocidade certa, a velocidade orbital. A Lua, ela está na distância e na velocidade certa para poder estar orbitando em volta da Terra. E aí é com base nesse princípio que são lançados os satélites, certo? Nós temos vários satélites que estão orbitando em torno da Terra. Esses satélites não estão sempre na mesma velocidade e não estão à mesma distância da Terra, certo? Cada satélite vai ser projetado para poder fazer um tipo de circunferência em torno da Terra e com altitudes diferentes. Então a gente vai ter aqui 3 tipos de órbita que os satélites vão fazer, que é a chamada órbita equatorial ou inclinada, em que a altitude do satélite vai variar aí de 300 a 1000 quilômetros, certo? Normalmente são satélites aí para meteorologia e para outros tipos de experimentos. A velocidade desses satélites gira em torno aí de 27 mil e poucos quilômetros por hora. Temos os satélites de órbita polar, que são muito usados para mapeamento, certo? Que vão ter uma velocidade um pouco menor. E vamos ter também os satélites de órbita geoestacionária. Esses satélites aqui eles estão girando na mesma velocidade da Terra, eles ficam numa altitude muito maior. Tá bom? Então, a ideia da aula de hoje era mostrar para vocês quais são as leis, né, da gravitação universal e entender um pouquinho sobre esse universo que a gente tá dentro dele, certo?
e principalmente a gente ter essas noções aqui que vão ser muito importantes para as próximas disciplinas que vocês vão estudar. A gente vai ter uma disciplina que vai falar somente aí sobre, sobre GNSS, ou seja, e que vai ser muito importante entender como os satélites funcionam. Então, a nossa aula termina por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana.